Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos reunidos e podermos estudar a Tua Palavra. Que possas nos abençoar as nossas vidas nessa noite, que possamos continuar a aprender da Tua Palavra, Pai. Que a Tua Palavra possa gerar fé nos nossos corações e que possamos continuar crescendo em graça e sabedoria diante do Senhor e diante dos homens, Pai. Nos abençoe nesta noite em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos caminhar mais um pouquinho em Gênesis. Hoje nós vamos continuar a partir de Gênesis 14. Estamos encerrando essa etapa de Gênesis, né? Para que a gente possa continuar alavancando mais, né, no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 14, vou passar pelo 14 e depois nós vamos trabalhar, se der tempo hoje, espero que sim, capítulo 15 e talvez 16. Vamos ver onde nós vamos conseguir chegar hoje. Vamos lá então, Gênesis 14, versículo 1, amém? Diz assim: sucedeu naquele tempo que Amrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adná, e contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela. Esta é Zoar. Todos esses se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Kedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote e Carnaim, e aos Zuzins em An, e aos Emins em Savé, Kiriataim, e os Oreus e seu monte Seir, até El-Paran, que está junto do deserto. De volta passaram em En-Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus que habitaram em Azozon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma e Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, que essa é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Amrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló. Por que esse texto aqui está contando toda essa história? Para chegar no Lózinho. Para contar o contexto, né, de que onde é que você fica vendo, por que está narrando essa história aqui de reis com reis e reis com os nomes mais esquisitos, né? É para mostrar que vai chegar em Ló. Então aqui só foi o pano de fundo, né? Aqui o que estava acontecendo, tá certo? Verso 12, então: apossaram-se também de Ló. Então Ló está do lado da turma que perdeu a guerra. Ló é tão bom de perspectiva, tão bom de escolha, que escolheu morar no meio do povo fraco, né? Que aparentemente era forte, mas que era fraco, né? Então apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Arão, que nós já conhecemos aqui os tios direitinho, né? O parentesco, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram, tá certo? Porém veio um que escapara e contou a Abrão. Então alguém que escapou lá
foi lá e deu notícia para Abrão, o tio: ó, seu sobrinho foi levado cativo, teve uma guerra lá e ele estava no meio lá, e ele estava do lado dos que perderam, e foi lá e pegaram ele e levaram ele cativo. Então deu a notícia para o parente responsável, né? O hebreu, então contou para Abrão o hebreu: este habitava junto aos carvalhais de Manré, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Então Abrão tinha aliados militares ali, Abrão tinha aliados políticos ali também. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes. Aí você percebe o quão grande já era Abrão nessa época aqui. Então, no sentido de alguém que tinha uma riqueza muito grande, já. Lembra que ele foi para o Egito? Ele já tinha os bens que ele vinha trazendo lá da época do seu pai, né? Lá em Padã Arã, já vinha crescendo e Deus estava abençoando ele, e ele estava enriquecendo, prosperando. Foi para o Egito, teve o problema que nós já estudamos, da mulher dele e tal, mas até isso Deus o abençoou e ele trouxe mais riquezas do Egito. E aqui ele já é uma pessoa fluente, que tinha inclusive aliados militares. Então Abrão fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Quando aí você fala assim, um exército de 300 e poucos homens é um exército pequeno. Não, é para a realidade da época. Na época não tínhamos cidades ainda igual São Paulo. Na época não tínhamos ainda cidades. Então quando fala o reino aqui, é um reino composto por uma cidadezinha de 5 mil habitantes, 3 mil habitantes. Eram os reinos que tinha na época, eram pequenos vilarejos ainda, né? Então estamos lembrando que nós estamos há poucos anos de que onde tudo recomeçou, que recomeçou em Noé, juntamente com Sem, Cã e Jafé. Então aqui nós temos algumas cidades, mas não tão expressivas ainda. Eram pequenos reinos. Então entende reinos aqui como vilarejos mesmo, regiões, pequenas regiões. E era tão pequena que um exército de 300 e poucos homens derrotou o outro exército. O exército vencedor daquela guerra ali anterior foi derrotado agora pelo exército de Abrão. Olha aí, então Abrão mandou esses homens, juntamente com os seus aliados, 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Então olha aí, Abrão foi para a guerra também. Abrão não só mandou, então ele foi guerrear também, foi lá, né, guerrear para libertar o seu sobrinho Ló. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló. Lózinho. É o Ló que nós falamos na aula passada, que era o crente a reboque, né? Tem que estar sempre socorrendo, emprestando dinheiro, mandando o exército para buscar, incentivando, tem que estar arrastando. Ele foi lá então e resgatou o seu sobrinho Ló e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Então trouxe o povo lá então. Após voltar, Abrão de ferir a Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Então, quem saiu ao encontro? O rei perdedor. Então, ele recuperou os nossos bens, né? Nós temos um aliado que alguém quer por nós. Foi essa sensação que o rei de Sodoma tinha. Aí Melquisedeque, presta atenção, irmãos, aquilo que eu falei na aula passada e vou voltar a enfatizar hoje. Melquisedeque, rei de Salém. Salém é uma cidade que alguns anos depois, talvez em torno de 500 anos depois, se tornaria Jerusalém. Ele era rei de Jerusalém, só que antes de se chamar Jerusalém, se chamava Salém. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho
Tá certo? Ele era o quê? Sacerdote do Deus Altíssimo. Aquilo que eu falei para vocês na aula passada. É ilusão da nossa parte achar que Deus só se revelou a Abraão. É ilusão da nossa parte achar que Deus só se revelou aos judeus. É ilusão da nossa parte achar que Deus só se revela à nossa igreja, só se revela aos protestantes. Não, Deus se revela de muitas formas, de várias maneiras, como diz o escritor aos Hebreus, havendo Deus outrora falado de várias formas e de várias maneiras, né? Ou seja, Deus se revela, Ele é livre para se revelar a quem Ele quiser. Então, onde nós podemos despreocupar, no sentido de que saber que Deus Ele é soberano. Deus Ele é soberano. Então, quando Deus quer resgatar um índiozinho ribeirinho lá no isolamento do Amazonas, Ele pode usar vários meios. Dentre eles, enviar um missionário de Goiânia para ir lá evangelizar. Se não, o próprio Deus se revela. Então Deus, a obra dele vai ser feita independente. Ele vai agir da sua forma. Nós cremos na soberania de Deus. Deus ele tem um governo de todas as coisas. E de achar que Deus é um Deus limitado é doce ilusão da nossa parte. Deus é um Deus soberano e Ele se revela sempre. Quer perguntar, Juliana? Ele, no caso, ele era um anjo de Deus, né? Não, ele era um homem normal, que havia se tornado sacerdote. Não é esse que fala que ele não tinha nem pai, nem mãe? Não, o escritor aos Hebreus vai citá-lo para compará-lo a Jesus. Entendeu? Porque o que acontece? Nós estamos saindo de uma genealogia. Então até então você explica tudo. De onde é que vem Abraão? Simples, eu olho na genealogia de Abraão. De onde é que vem Noé? Simples, eu olho na genealogia de Noé. Aonde é que vem os cananeus? Simples, de Cã. E Melquisedeque, de onde é que ele vem? Não sabemos. Quem é Melquisedeque? Então, quando o escritor aos Hebreus vai dizer que ele não tinha genealogia, não é no sentido que ele não tinha genealogia, que não se tem revelação da sua genealogia. Então ele é um homem normal, que ele era sacerdote. De quem? Ele era sacerdote dentro do paganismo? Não, do Deus Altíssimo. Quem se revelou para ele? De alguma forma, se revelou para ele ou para os seus pais, a gente não sabe, a Bíblia não mostra, mas de alguma forma o próprio Deus se revelou para ele. Está entendendo? E é interessante que Deus, olha o tanto que as coisas de Deus vão se encaixando, né? Não tinha se instituído ainda o sacerdócio, mas ele já era sacerdote. Ou seja, Deus se revelou para ele e mostrou para ele o ofício sacerdotal. A questão doutrinária já pode começar daí? Claro, também, está entendendo? Então, assim, ele já era um adorador de Deus, já era um sacerdote que representava, ele era rei, e ele era pastor, e ele era sacerdote, era profeta e era sacerdote. Que por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer que ele é um tipo de Cristo, porque Jesus ele é rei, ele é profeta e ele é sacerdote. São os ofícios de Cristo. Está entendendo? Então é por isso que o escritor usa a figura o escritor aos Hebreus usa a figura de Melquisedeque para representar, para fazer uma comparação com Cristo. Está entendendo? Então, ou seja, ele já servia a Deus. E está dizendo aqui, sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Jesus, por que, olha que coisa fantástica, irmãos, aonde a Bíblia se completa. Os judeus eles se acham detentores da revelação. Não só se achavam na época de Jesus, como até hoje, né? Deus se revelou só a nós. Ah não, se não for da ordem de Arão, da ordem de Moisés,
da ordem dos levitas não pode ser sacerdote. Aí o escritor aos Hebreus vai dizer: olha, sabe o Abraão, que é o pai da fé de vocês? Pois é, ele pagou o dízimo a um sacerdote, ele se sentiu subordinado a um sacerdote chamado Melquisedeque. Eu quero dizer para vocês que Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, instituído pelo próprio Deus. É Deus quem institui sacerdócios, não é o judaísmo que institui. Está entendendo? Ou seja, Deus é superior ao judaísmo, Deus é acima da revelação. O judaísmo é um dos braços da revelação de Deus. É total no sentido de pleno? Mas não é total no sentido de único. Tá certo? Porque a promessa para Abraão era que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então ele tem esse sacerdote aqui então, que era rei de Salém, que era o rei da cidade, era sacerdote e era um profeta, tão profeta que o verso 19 vai dizer o quê? Abençoou ele a Abrão. Ele abençoou a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Olha aí, era um homem que já conhecia Deus, conhecia teologia, sabia que Deus era soberano, sabia que Deus... Quem se revelou a esse homem? O próprio Deus. Então tiveram sim revelações paralelas à revelação judaica. Quando eu digo paralelas, eu não digo diferentes. Deus não se revelou de forma diferente a outros povos ou a outras pessoas. Ele se revelou da mesma forma, até porque Ele é Deus. Ele só se revela de uma forma, Ele revela da forma que Ele é. Está entendendo? Então, quando eu falo que existem revelações extras bíblicas, não estou dando margem para dizer que existem revelações além da Bíblia, ou que seja diferente da Bíblia, ou que mostre algo que a Bíblia não mostrou. Não, estou dizendo que assim como Deus se revelou a Abraão, Deus se revelou ao João, ao Manuel, ao Zaqueu, na história da humanidade, da forma que Ele quis. Está entendendo? Então, é isso que nós entendemos no decorrer da história. Então, esse homem já exercia o ministério sacerdotal antes de, biblicamente, ter se instituído o sacerdócio, e ele abençoou Abrão, falou: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Então ele já tinha noção que era Deus que estava governando, inclusive as guerras. Entregou nas tuas mãos, olha aqui, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. De todos os despojos ali da guerra, Abrão foi lá e dizimou, e deu oferta ao Senhor, antes de Deus ter instituído o dízimo. Aquilo que nós aprendemos, que dízimo não é lei, dízimo é graça, dízimo é gratidão, não é lei. No Antigo Testamento deveria dizimar porque era lei. Agora nós não estamos na lei, porque então nós não precisamos mais dizimar. Não, o princípio é o mesmo, porque o dízimo ele é antes da lei. É uma questão de gratidão, de eu querer ser grato, e eu ofereço o dízimo. Eu ofereço uma oferta, mas uma oferta não pela lei, mas uma oferta de gratidão. Abraão, ele sentiu no seu coração e foi ali e dizimou. Essa ideia de dízimo não é uma ideia apenas mosaica. Está entendendo? É uma ideia de prestação de culto. De prestação. Oi? Tem alguma coisa a ver com repreender algo? Não, depois nós vamos estudar em uma outra hora só sobre dízimo. Aí entra a questão lá de Malaquias, aí outras questões nós vamos repreender o devorador, aquele negócio todo lá, nós vamos tentar. Mas eu estou usando esse gancho aqui para dizer que dízimo tem a ver com gratidão. Antes de ser lei, o dizimista é alguém que tem um coração grato para com o Senhor. A partir do momento que dízimo se tornar lei, é um problema na vida do cristão. O dízimo tem que ser algo muito mais de gratidão do que de lei. Ele é pela graça, tá certo? Ele é pela graça. Então, ninguém cobrou aqui de Abraão, ninguém
de tudo, ele voluntariamente ele quis dizimar ali daquela guerra, de tudo que ele tinha, todos os bens que ele tinha adquirido, está dizendo, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo, que é a 10ª parte. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Então o rei de Sodoma ele tinha acabado de perder a guerra. Abraão foi lá e derrotou os reis que ele tinha, os reis dos quais o rei de Sodoma tinha perdido, tá certo? Então Abraão foi superior a todos os reis. E veio então o rei de Sodoma, que é o rei derrotado, o primeiro rei derrotado, e Abraão falou assim: não, vamos fazer um negócio aqui, não foi aqui? Me dê as pessoas e os bens ficarão contigo. Me devolve aí os escravos, as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui aos céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia, nem sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Irmãos, que me ensina muito. Nos ensina por quê? Quem é que foi lá e venceu a guerra? Abraão. O esforço foi de quem? Abraão levou os seus homens, dispôs os seus homens ao perigo. Só que Abraão entendia que não era ele que vencia a guerra, assim como nenhuma guerra de Israel foi vencida pelo exército de Israel. Todas as guerras depois foram vencidas pelo Deus de Israel. É o Deus de Israel que vence as guerras. Aí Abraão poderia muito bem ter pegado aqueles despojos e assim: agora eu estou milionário, agora minha vida está feita. Fui lá, tomei, guerreei, conquistei e tal. Aí veio o rei de Sodoma, então: faz o seguinte, fica com os bens e me dê as pessoas. Abraão: não, vou te dar tudo, para você não dizer um dia que eu enriqueci Abraão. Por que Abraão está dizendo aqui? Não é o homem que me enriquece, é Deus. A minha confiança não está nos homens. Eu não preciso tomar nada de ninguém, eu não preciso roubar nada de ninguém. É Deus que me dá as coisas. E ele foi lá, que ele fez então: e nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens. Aí são aí os comandantes do exército, talvez os generais que ele tinha ali, né? Aos homens Aner, Escol e Manre, que foram comigo, eis que tome o seu quinhão, que é a sua parte, a sua quinta parte, tá certo? Então ali Abraão propôs, então o restante ele foi lá e devolveu. Não, vou ficar com vocês aí, de vocês, então eu venci a guerra para devolver para vocês, né? Então essa foi a ideia de Abraão, tá certo? Todo esse capítulo 14 tem essas verdades. Primeiro, que contou toda a história da guerra para focar o homem, o sobrinho Ló, que precisava ser resgatado, né? E foi lá e foi resgatado, né? E ao mesmo tempo para mostrar que Deus havia se revelado para um homem chamado Melquisedeque, que ele era rei de Salém e que ele era sacerdote, e ele já entendia o que era adoração ao Senhor. E a Bíblia não traz genealogia, ela nos ocultou isso para dizer que Deus pode se revelar a quem Ele quiser, porque Ele é Deus. Ninguém é detetor da revelação, ninguém é dono da revelação. Deus é Deus, Ele se revela para quem Ele quiser, da forma que Ele quiser. Tanto é que Ele se revelou aos gentios, Ele se revelou aos judeus, se revelou a quem Ele quis no decorrer da história, aos brancos, aos negros, aos ruivos, à mulher, ao homem. Ele é Deus e Ele se revela a quem Ele quer, tá certo? E Ele mostra então essa ideia, depois que o escritor aos Hebreus vai citar essa situação para dizer que Jesus é um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ou seja, da ordem do Deus que se revela. É Deus que institui, não é o judaísmo que institui alguém, não é a igreja que levanta um pastor, é Deus que levanta pastores. Não é a igreja que levanta profetas, apesar dela fazer parte do processo, mas é Deus que levanta profetas. A coisa está mais séria, não é o homem, não depende necessariamente do homem. Enquanto eu tiver uma visão
fechado, eu não vou entender o reino de Deus. Eu tenho que entender que eu estou servindo o reino. É uma coisa mais ampla. Eu posso amar a minha igreja, eu posso amar o meu credo, eu posso amar a minha tese doutrinária, mas sobretudo eu tenho que entender que eu faço parte de uma dimensão maior. Que existem ovelhas que não são deste aprisco, que são de outros apriscos, às vezes até mesmo daqueles que a gente menos imagina que tem ovelha de lá, e lá tem ovelha de Jesus. A gente é muito separatista, né? Não, só os crentes são salvos, os católicos vão para o inferno. Quem sou eu para dizer isso, meu irmão? Quem sou eu? Deus se revela a quem Ele quiser. Então isso eu tenho que entender. Ele vai se revelar da forma que Ele quer, né? Da forma que Ele quer. Amém? Aí tá, ele fez isso, aí chega no capítulo 15. Só uma observação antes de ir para o capítulo 15. Acerca daquilo que eu já mencionei na aula passada, a questão da naturalidade da vida de Abraão. Naturalidade em que sentido? A vida dele é uma vida normal, no sentido de que o servo de Deus pode passar por qualquer situação. Servo de Deus enfrenta guerra, servo de Deus enfrenta luta, servo de Deus enfrenta problemas familiares. Às vezes tem horas que tem que ir lá resgatar o primo, resgatar o irmão, resgatar a mãe, resgatar o filho, né? Tem hora que o problema não é a gente que causa, é o outro que causa. Você tem que se envolver, desdobrar, ir lá e se mobilizar. Ou seja, Abraão era uma pessoa normal que enfrentava lutas, enfrentava dificuldades, aconteciam coisas boas na vida dele, recebiam promessas de Deus, lutas, briga com parente, mas ele vai levando a vida e vai assim servindo a Deus. Tinha falhas também, pecava, mas ele ia continuando, crescendo, né, e servindo a Deus. Aí chega no capítulo 15, que eu quero enfatizar hoje. Capítulo 15. Depois destes acontecimentos, vou ler até o versículo 6, depois eu vou voltar. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para justiça. Irmãos, esse texto aqui para mim é fantástico. Esse capítulo 15 aqui, do verso 1 ao verso 6, traz algumas palavras para nós, inclusive pastorais, né, acerca da nossa vida. Obrigado. Acerca da nossa vida e da nossa existência. É interessante que o texto fala aqui de um diálogo, Deus falando com Abraão e Abraão respondendo. É um diálogo interessante, esse diálogo aqui entre Abraão e Deus, né? Deus é um Deus que gosta de dialogar, Deus é um Deus que gosta de conversar, né? É claro que nesse diálogo ele sempre vence, a gente sempre perde, mas tudo bem, né? Mas Deus é um Deus que gosta de dialogar, Deus é um Deus que gosta de se revelar, Deus é um Deus que gosta de falar com os seus servos. E o texto diz aqui, é interessante que esse diálogo aqui, ele mostra aqui alguns acontecimentos, né? E o texto vai dizer aqui, ó, depois destes acontecimentos. Quais acontecimentos? Todos aqui. E quando você fala destes acontecimentos aqui, você pode fazer uma retrospectiva desde quando Deus chamou ele lá no capítulo 12, tá certo? Em toda a sua história, depois de todos estes acontecimentos, o que o texto vai dizer aqui então? Veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, é claro, e ele começou ali naquela visão dialogar com Abraão. Mas
que acontecimentos? O que aconteceu? Então nós já vimos aqui desde o capítulo 12, aquela fuga para o Egito por causa da fome. Ele fugiu para o Egito, lá no capítulo 12, verso 10. Tem a história da mentira, da história da esposa, falar que a esposa é a irmã, né? Da briga dos servos de Ló com os servos de Abrão, no capítulo 13, da separação de Ló, né? No capítulo 13 ainda, essa guerra dos 4 reis contra os 5, que Abrão teve que se envolver. Então, depois dessas coisas que aconteceram, coisas ruins, aconteceram um monte de coisas ruins na vida de Abrão. Ele passou por fome, teve que buscar melhor condição de vida em outra cidade. Ele teve briga de família. Ele teve o pecado de ter mentido acerca da sua esposa e ter causado dano a Faraó, e Faraó ter reconhecido e ter expulsado ele de volta. A separação de família, essa guerra, essas lutas. Então, tiveram algumas coisas boas? Tiveram também. Ou seja, a promessa da terra, lá desde o capítulo 12, capítulo 13 também, Deus voltou a falar com ele, né? A bênção de Melquisedeque. Foi lá e encontrou com Melquisedeque abençoou ele dizimou ali para oferecer os dízimos a Melquisedeque. E o que eu noto aqui é que essa história de Abrão tem tudo a ver com a nossa história. A nossa vida, ela vai acontecendo, e acontecendo normalmente. Normalmente em que aspecto? Acontecem coisas boas, acontecem coisas ruins. A vida não é só de momentos bons. Há tempos difíceis, como diz aquela letra antiga, né, da música, né, aquela vai dar tudo certo. Então assim, há tempos difíceis sim, e o servo de Deus, ele pode ser o pai da fé, que como era Abrão, ele era uma pessoa normal, que tinha coisas boas, coisas ruins, e ele ia caminhando. Então, existia um pregador batista, que ele dizia o seguinte, que a vida cristã, ela é composta de dias normais. O que são dias normais? São dias que não acontece nada de extraordinário. São aqueles dias que você está normal, você está comendo, você está trabalhando, não tem nada de extraordinário acontecendo, não tem nem coisas muito felizes, muito alegres, nem coisas tristes, nem tantas lutas assim. São dias normais, você vai vivendo, você está trabalhando, comendo e convivendo, são dias normais. Às vezes a nossa vida fica assim, não é? A marola não está nem baixa e nem alta, está normal, né? Então está dessa forma. Mas tem dias que tem aqueles dias dos vales, são os dias de crise, são os dias de luta, são os dias de dificuldades, e podem vir das mais diversas fontes. Podem ser batalhas espirituais, podem ser doenças, pode ser crise financeira, pode ser crise conjugal, crise de relacionamento com os filhos, ou quando não é com o filho, talvez é com a vizinha, né? Pode ser com... Existem momentos assim, são os momentos dos vales, que todo cristão pode passar por ele. Como também tem os momentos do pico do monte. Então tem os dias normais, tem os dias dos vales e tem os dias dos picos, que são aqueles dias muito felizes, né? O dia que você casou, o dia que você conquistou a casa própria, o dia que você foi promovido no trabalho, são aqueles dias que você, oh glória a Deus, eu estou feliz demais. Só que eu tenho que entender, e eu aprendi isso com o apóstolo Paulo, devemos aprender isso com o apóstolo Paulo, que eu tenho que saber viver em qualquer momento. Eu tenho que saber viver no momento de crise, como também tenho que saber viver no momento de bonança. Tem pessoas que às vezes não sabem viver momento de crise, tem pessoas que não sabem viver momento de bonança, e tem pessoas que não sabem viver momentos normais, né? Não sabem viver de forma nenhuma. Então nós temos que aprender a viver e estar preparados para todos os estágios, porque nem sempre estaremos lá em cima. Seria tão bom se ficássemos só lá em cima, né? Mas Deus permite também os vales, e eu tenho a sensação que às vezes Deus trabalha com essa gangorra, né? Deus permite aqueles momentos de alívio, que você fica lá em cima, mas de vez em quando Deus te leva lá embaixo. E qual que é o diferencial da nossa vida? É a fé. Deus, Ele mostra para o seu povo, Ele vai ensinar esse Deuteronômio da mesma forma. Quando vir a seca, quando vir a escassez, clame ao Senhor, depende do Senhor. Mas ao mesmo tempo, quando você estiver lá em cima, não esqueça que foi o Senhor que te colocou lá em cima.
Nunca seja soberbo. Olhe para os que estão aqui embaixo. Atenda ao necessitado. Não tenha os olhos altivos. Lembre do Senhor. Por quê? Porque às vezes a gente está na vida, a gente oscila pelos estágios. É ou não é assim a nossa vida? É a vida de Abraão. A vida de Abraão representa a nossa vida. Tem hora que está lá em cima, está vencendo guerra, Deus está abençoando. Tem hora que está lá embaixo, um problema de família. Tem hora que está normal, você está só caminhando, você está andando, você está construindo tenda, está vivendo normal. A vida é assim. Então fala assim, depois desses acontecimentos, ou seja, depois da vida normal, coisas boas e coisas ruins, o texto vai dizer aqui então: veio a palavra do Senhor a Abraão. O que mais interessante disso é que, independente de que aconteçam coisas boas ou coisas ruins, Deus sempre fala conosco. Deus sempre fala conosco, assim como Ele falou com Abraão. Ou seja, talvez nós passamos por problemas no trânsito, no trabalho, em casa, na família, na igreja. Temos problemas financeiros, emocionais, físicos, profissionais, até mesmo eclesiásticos, problemas na igreja, né? Depois dessas coisas, depois do desemprego, da crise financeira, do problema no casamento, da reprovação no vestibular, ou reprovação no Detran, né? Tem gente que depois desses acontecimentos vai ficar amargo. Tem gente que depois desses acontecimentos revolta contra Deus. Tem gente que depois desses acontecimentos foge da igreja, abandona a igreja. Agora o que eu acho interessante é que depois desses acontecimentos, aí é que as coisas começam a acontecer. Interessante isso, né? Que Deus às vezes Ele permite a prova, né? Ele permite a prova. A Bíblia não diz que Deus tenta. Tiago vai dizer que Deus não tenta. Ninguém ao ser tentado diz, sou tentado por Deus. Deus não tenta ninguém, mas a Bíblia diz que Deus prova. E Ele prova quem? Ele ama. Então às vezes essa gangorra de Deus, essa oscilação é para nos provar, onde é que está o nosso coração. Então aí vem esse diálogo aqui. Então, depois desses acontecimentos, Deus fala. Então quando você está pronto para ouvir a voz de Deus, mesmo depois da crise, Deus fala. Mesmo depois da luta, você está buscando ao Senhor, Ele vai falar com você. E veio aqui então a palavra do Senhor a Abraão e mostra aqui então esse diálogo, né? Através de uma visão, esse diálogo entre Abraão e o Senhor. E Deus fala a Abraão, e a primeira palavra que Deus diz a Abraão foi o quê? Não temas. Não temas. Não temas. Não tenha medo. Numa visão e disse: não temas. É a primeira palavra aqui. E aí, quem é que está falando isso, queridos? De quem que dá a vida essa palavra? Do próprio Deus, aquele que governa tudo e todos. E Ele está dizendo: não tenha medo. Porque os problemas, ele vem sobre a vida do servo de Deus, e normalmente ele causa o que em nós? Temor. Nós não temos medo? Medo da enfermidade? Medo da morte? Medo da crise? Medo de como é que será o futuro do Brasil? Medo de quem é que vai assumir a presidência? Vai ser melhor ou vai ser pior? Tudo nos causa medo. A vida causa medo. A insegurança, né, nos causa medo. Tudo nos causa medo. E qual é a palavra do Senhor para nós? Não temas. Não tenha medo. Tem crise? Tem, mas não temas. Por que não temas? Porque Deus está no controle. Essa é a ideia. Deus está controlando tudo e nada foge do controle de Deus. Então, se eu estou lá embaixo eu serei sustentado por Deus. Na crise eu vou ser sustentado por Deus. Se eu estou lá em cima, eu estou lá porque Deus tem me sustentado. Está entendendo? Se eu estou normal, é Deus que está me sustentando, dando aquele tempo de descanso, aquele tempo de tranquilidade, de zen, como diz alguns espiritualistas por aí, né? Não está acontecendo nada, tá bom assim, tá bom assim. Então tem esses tempos na vida do servo de Deus, e Deus diz para Abraão então: não
temas. Por que não temos? Porque Ele é Deus, Ele tem autoridade para falar, Ele que governa todas as coisas, Ele que sustenta. Diz a palavra do Senhor que Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. É o mesmo Deus que diz para o seu povo depois lá em Deuteronômio: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Foi o que Deus sempre continuou falando para o seu povo. Há quem diga, né, nunca fiz essa contagem, pode ser até uma curiosidade para vocês aí, né? Mas há quem diga que na Bíblia existem 365 expressões não temas. Uma para cada dia do ano. Ou seja, todo dia a gente levanta, Deus diz para nós: não temas, não tenha medo. Por que não tenha medo? Porque é Ele que está conosco. É Ele que está conosco. Então essa foi a palavra, que Abraão estava atemorizado. Que vida é essa? Deus falou que ia me abençoar, e que ia me dar um filho, e que nada está acontecendo, eu estou tendo luta, estou tendo dificuldade, e as coisas vão passando. Deus diz: Abraão, não temas, não tenha medo. Abraão, você está com medo? Não temas. Depois de uma luta, você, se vier, essa aqui foi fácil, eu levei lá e os meus homens, nós ganhamos, e se esse povo se unir contra nós agora, quantas coisas não passavam na mente e no coração de Abraão? E Deus dizendo para ele: não temas. Lá em Reis, né, naquele texto que nós conhecemos, do profeta, né, quando vieram atrás do profeta, agente 007, contava tudo para o rei de Israel, quando é que o exército inimigo ia se armar contra ele. Deus disse: não temas, porque os que estão conosco são mais do que estão com eles. Isaías 41:10, aquele texto bonito que nós conhecemos, né? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, né? Então nós sabemos que Deus cuida de nós. Então essa fé que Abraão teve é a mesma fé que nós temos que ter em Deus. Não temas, não temas, né? Tem um cântico antigo que diz, né, nós não devemos ter nenhum cuidado qualquer que seja, pois o trabalho é só de Deus. Aí Deus vai responder: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Trabalhão, hein? Trabalhão é o nosso, né? Então o nosso trabalho é só confiar. O trabalho, na realidade, da nossa vida, dos nossos propósitos, de nos direcionar e de nos conduzir, esse trabalho é do Senhor. O grande problema nosso é que nós queremos meter os pés pelas mãos, nós queremos atravessar na frente do Senhor, aí, como diz um bom goiano, andamos com os burros na água, né? Então esse é o problema. Ao invés de descansar, nosso trabalho deveria ser de fato descansar em Ti, né? Deixar que Deus conduzisse a nossa existência. A Bíblia sempre trata sobre isso, né? Sobre o cuidar de Deus. Jesus falou sobre isso, para não andar ansioso, né? Porque nós somos mais importantes do que os lírios dos campos, nós somos mais importantes do que as aves dos céus. E se Deus cuida das aves, e se Deus cuida do lírio dos campos, quanto mais de nós, diz o Senhor Jesus, homem de pequena fé, né? Então creia somente, né? Jesus nos chamou para isso. Amém, irmãos? Então hoje eu trouxe esse texto aqui para dar essa palavra pastoral para nós, né? Para nós, que aprender com Abraão, né? Tem uma história que quando eu olho para esse texto aqui, quando Deus fala não temas, tem a ver com todos os nossos temores, todas as nossas ansiedades. O que são ansiedades? E há quem diga que a ansiedade é o mal do século, e ela está muito, muito associada à depressão, infelizmente. Quando fala de depressão, esse mês de setembro é o mês contra o suicídio, né? Que tem feito grandes campanhas contra o suicídio. Mas qual é o grande problema? É uma coisa que leva a outra. A ansiedade é você sofrer com antecedência, com antecipação. Você sofre, por exemplo, por uma coisa que nem aconteceu ainda. Você pensa: nossa, como vai ser o ano que vem? Será que eu vou ter emprego? Será que eu vou conseguir sustentar minha casa? E a gente começa a sofrer com base em algo que
nem aconteceu, não é um problema real, é uma ansiedade. Hoje você comeu, hoje você dormiu, aí você fica com medo do futuro, medo de um monte de coisa, e se a crise piorar, que negócio, a gente começa a sofrer. E Pedro, sendo usado por Deus, traz essa palavra, né? Jesus falando através da vida de Pedro, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, a Bíblia diz em Romanos que o justo viverá pela fé, através da fé. E homens e mulheres de Deus não podem andar por vista, não podem andar olhando as circunstâncias, porque o nosso foco está em quem? Em Deus. E Deus é o mesmo Deus do deserto, Ele é o mesmo Deus da planície, Ele é o mesmo Deus da fertilidade e da infertilidade. Ele sustenta o seu povo tanto no deserto, quanto sustenta o seu povo na terra que manda leite e mel. Aliás, é Ele que fez da terra manar leite e mel. E lá no deserto Ele sustenta também. Então, o mais relevante na vida cristã não é onde eu estou inserido. O mais relevante na vida cristã é com quem que eu estou. Esse é o mais relevante. Por que eu não moro no Canadá? É tão bom morar no Canadá. Não, Deus quer te abençoar aqui no Brasil mesmo. Ele te fez nascer brasileiro com um propósito. Está entendendo? Então entenda isso. Mas lá é melhor. Não, talvez lá é pior. Deus te colocou aqui. Ele te quer aqui. Porque não é o lugar, é com quem você está. E se você estiver com Deus, você pode estar lá no deserto, que o nosso Deus faz no deserto vir o maná. O nosso Deus faz no deserto brotar água da rocha. O nosso Deus faz lá no deserto vir o sustento. É muito desconfortável estar na planície, é muito confortável estar num lugar fértil, que eu olho, nossa, aqui a economia está boa. Mas às vezes Deus quer que a gente fique no deserto, porque lá que Ele vai mostrar que Ele é Deus e que é Ele que nos sustenta, e não as circunstâncias. E não as circunstâncias. Então por isso que Ele disse para Abraão aqui: Abraão, não temas. E tratando sobre isso, hoje está bem pastoral hoje a palavra, né? Não sei porquê não, mas Deus sabe. É igual a história eu já contei para vocês aqui. Se não contei, eu vou contar novamente, né? Já contei, vou contar novamente. A história de um homem que ele era muito preocupado e muito ansioso, extremamente ansioso. Ele tinha um problema, ele via visitando psiquiatra, psicólogo, por problema de ansiedade. E ele preocupava com tudo, preocupava com a guerra lá no Irã, com a guerra lá no Japão, né? E tudo para ele era motivo de ele estremecer, e ele tinha crise de ansiedade, transtornos de ansiedade. E ele pegou e teve uma ideia um dia, né? E falou assim: já sei o que eu vou fazer. Eu não quero me preocupar com mais nada na minha vida. Não quero me preocupar com conta para pagar. Eu não quero me preocupar com mais nada. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou contratar um preocupador. Alguém que se preocupe por mim. Eu não quero preocupar mais. Cansei de ficar ansioso, cansei de ficar preocupado. E ele colocou lá no jornal da sua cidade, né? Isso foi um fato verídico nos Estados Unidos. Contrata-se um preocupador, paga-se $200 mil por ano. Aí alguém leu no jornal: que é isso que será? Mas olhou o salário, esse salário compensa. Eu falei assim: vou lá e vou fazer essa entrevista de emprego. Aí foi lá, sentou ele, a esposa dele, com o possível candidato a preocupador, né? Aí falou assim: eu quero saber que emprego que é esse e tal. Aí a esposa tomou a palavra e falou: meu marido, ele é muito preocupado, ele preocupa com tudo, ele é extremamente preocupado, e isso gerou durante muitos anos, acarretou problemas psiquiátricos, psicológicos, e ele decidiu na vida dele não preocupar mais. Ele quer alguém que gerencie a vida dele, ele não quer ter preocupação nenhuma. Então ele está te contratando por conta disso. Você entende de administração, você entende de logística, de tudo. Não, eu estou disposto, tal, muito animado pelo emprego, né? Eu estou disposto aí a lutar e ser sem preocupar
preocupador. Não, porque ele já sofreu tanto com preocupação que ele não quer preocupar com nada mesmo. Ele falou assim: não, mas eu entendi como é que é. Então esse é um emprego interessante. Então você vai ser o gestor da vida dele, vai ser o administrador da vida dele. Então tudo ele vai. E você, mas o salário é esse mesmo? É $200 mil? Não, é esse mesmo, é esse que ele propõe pagar. Aí trouxe lá os contratos de empregatício, ele animou o preocupador, o novo contratado preocupador animou, né, a assumir o cargo, né, aí pegou e está assinando o contrato lá e tal, assinou, você vai começar a trabalhar a partir de amanhã, você pode vir às 8 horas da manhã e tal, para assumir esse cargo de preocupador. Aí depois que ele assinou tudo, aí o recém-contratado falou assim: só uma pergunta, como é que